Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 9 de abril de 2026, hoje é quinta-feira. Hoje nós estamos nos nossos 44 dias da caminhada de oração 13. O tema do dia é Ovelhas em meio aos lobos em um culto sem Deus. O texto-chave vai estar em Mateus, capítulo 10, e alguns versículos aqui. Irmãs, com muita alegria, muita honra, é um privilégio. O que eu tenho vivido é um privilégio. E nós temos recebido muito do Senhor, muito mesmo. E que a gente, assim, tome posse, que a gente mergulhe no rio, que Deus está nos levando mais fundo, que você viva o sobrenatural. Sabe, o desejo do meu coração, irmãs, é que vocês vivam o sobrenatural. É que vocês vivam coisas que vocês nunca imaginaram, não só de receber bênçãos, mas de nível espiritual, sabe? De níveis de voar alto, cavalgar alto, né? Cavalgar nas alturas com o Senhor, porque quando nós estamos cavalgando nas alturas com o Pai, a gente ultrapassa obstáculos, a gente não está com os olhos fitos nos problemas, a gente está com os olhos fitos em Deus, em Jesus, em tudo que Ele fez e tudo que Ele vai fazer. E no começo de toda essa caminhada, eu disse é, é, sobre o envelhecimento, que a gente tem que se preparar, porque a vida é muito breve. E eu disse, aquele texto, né, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, o foco do envelhecimento, o foco da vida, o foco de chegar lá, é você ter passado por uma vida significativa, sabe? Uma vida que transmitiu a presença do Senhor. Não é uma vida que só ficou labutando com problema. Eu sei que nós vamos ter problema, irmãs, todos nós temos problema, vamos ter sempre desafios. Mas sabe de uma coisa? Chega uma hora que você está tão, tão grudadinha com o Senhor que você começa a pegar até gosto de resolver desafio. Você começa a pegar gosto de matar gigante. Você começa a pegar gosto porque você sabe que ele está ali. Você sabe que ele está com você. Você sabe que ele vai te dar estratégia. Você sabe que tudo é para ele, por ele, para a honra e para a glória dele. Você sabe que ele vai fazer sair algo bom daqui. Você sabe, você começa a entender que, eu estou passando numa prensa, mas vai sair óleo bom, vai sair vinho bom. Eu vou sair melhor de tudo isso. E aí você começa a descansar e entregar no Senhor. Então, o meu desejo é esse para nós. Então, nós estamos na reta final. Os devocionais aqui para frente vai ser assim, te fortalecendo mais, te abrindo mais a sua mente, sabe? Te chamando a posicionar em assuntos que a gente precisa aprender. Então, vamos lá, com a graça de Deus? Mateus, capítulo 10, no versículo 1 ao 5, vamos ler o texto. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Agora vamos para o versículo 5. 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe seguinte instrução: não tome o rumo dos gentios, não entre em cidades de samaritano, mas de preferência procurai ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não vos, prov... não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em verdade, em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai que neles é digno, e aí fica até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vos outro a vossa paz. Se alguém não vos receberdes, nem vos ouvirdes as vossas palavras, ao sair daquela casa, sacode o pó do pé. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo.
para aquela cidade. Agora vem o versículo que deu o tema dessa devocional. Versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como uma pomba. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Ontem, irmãs, nós falamos sobre aquela menina, né? Aprender a fazer o seu próprio pão, que é o pão espiritual, e também você, se quiser aprender o pão natural, para você aprender as virtudes ali, a desenvolver, né? Paciência, observar e essas coisas. E então, nós falamos de aprender a comer do Senhor, que é o pão da vida, porque vem dias maus. E a nossa criança interior, ela precisa estar bem cuidada, ela precisa ter crescido, ela precisa estar amadurecendo, ela precisa estar alimentada, ela precisa estar segura nos braços do Pai. E esta mulher que você é hoje precisa estar firme. Precisa estar firme. E eu até disse, imagina uma mulher passando dia maus com a criança interior também cheia das suas lutas e das suas tristezas, né? Como é que fica uma mulher desse jeito, irmã? Como que fica esse desequilíbrio? Sendo que nós tivemos uma vida para... Nós tivemos tempo. Nós não podemos dizer para o Senhor, eu não tive tempo. É porque nós tivemos o nosso tempo que Deus determinou na terra. Então, nós falamos das comidas contaminadas. Foi isso que nós falamos ontem, né? Falamos do pão para chegar lá no tópico da comida contaminada. Nós servimos ao Senhor, né? Nós vamos à igreja, nós temos o cristianismo, essa é a nossa bandeira, mas a gente precisa ser maduros. A gente precisa ser crente maduro, a gente precisa ser cristão maduro, a gente precisa crescer. E Jesus nos deu a comissão. Ele deu a comissão aqui do que é que ele mandou os discípulos fazer. E então hoje nós vamos falar que o próprio Jesus nos advertiu: eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Olha isso, irmã. Tá parecendo a história do Chapeuzinho Vermelho. Né? O lobo mau, o que o lobo mau fez com o Chapeuzinho Vermelho? Todo mundo conhece essa história. Enganou ela. Fez que a voz era da vovó, né? Passou-se pela vovó e aí a gente sabe a história. Então, quando fala aqui, ó, eu tô enviando vocês como ovelhas em meio dos lobos. Sede prudente, fica alertas, ser prudente como a serpente e simples como uma pomba. Então, a prudência, o discernimento, a sabedoria, a minha amiga diz que é o olhar de raio-x, né? Você olhou, bateu o olho, você já passou o raio-x, você já sabe como, mais ou menos, não vou falar mais ou menos, não, porque Deus mostra tudo mesmo. Você já sabe qual é o cenário daquela pessoa, o cenário daquela situação, o cenário daquele lugar que a gente está. Claro que tem coisa que nem tudo Deus vai nos revelar, porque Ele revela conforme Ele quer, mas Ele falou, é a promessa dele, Ele falou, eu não faço antes de avisar os profetas. Mas ele também tem direito de não fazer se ele quiser, né? Ele não tem direito de não mostrar pra gente se ele quiser. Mas Deus está chamando, sabe, irmãs, a gente ser mulheres com olhos de águia. Porque quando você tem visão, você não perece no caminho. Quando você tem visão, Deus te chamou para algo e você sabe, eu vou ter que chegar lá. Vou ter que atravessar vários lugares, mas eu vou ter que chegar lá. No meio do percurso que tiver problemas, desafio, tempestade, você não se apavora. Você não blasfema contra o Senhor e abandona o barco, porque você sabe, se ele falou, ele vai estar comigo. Então foi ele que nos disse, olha, eu estou enviando vocês para meio de lobos, né? E eu disse eu disse sobre comida contaminada. Nós estamos vivendo dias maus, irmãs. Nós estamos vivendo dias de muito engano em tudo.
sabe? A gente tem que crescer nessa graça, nesse conhecimento. E a gente está indo para esse caminho, como Jesus disse, como ovelha para o meio dos lobos, mas carregando o quê? Carregando o que ele disse, autoridade. Eu vos dou autoridade sobre espíritos para expelir, para curar toda sorte de enfermidade. E aí ele fala, quando ele falou aqui para os discípulos, olha, foca nas ovelhas de Israel, porque o tempo que eles iam ter ali naquela terra, né, irmãs? Eles não eram eternos, então o tempo que eles iam ter ali naquela terra ali, que era para focar ali no reino de Israel, e depois ele falou, vai para os confins da terra. E ele diz, curar enfermo, ressuscita os mortos, purifica o leproso, expele o demônio, de graça dá, de graça receber, e, e ele fala aqui, se você tem um chamado, né, não foca nas coisas do mundo, não. Não estou dizendo que a gente não possa ter as coisas, mas Deus quer que nos vê bem, nos vê próspero, mas a gente não está trabalhando para Deus em troca de coisas, troca de ouro, de prata, não é isso, né? Mas essa palavra tem que ficar bem assentada no nosso coração. Nós somos ovelhas no meio dos lobos. E ovelha, irmã, ovelha é um bichinho simples. Ovelha é um bichinho manso. Ovelha precisa do seu pastor, sabe? Às vezes a ovelha quer ir, ela só quer ir, ela só quer fazer, mas ela tem que estar sempre voltando ali pro pastor, pro bom pastor. Nós temos que estar o tempo todo alimentada dele, para a gente saber qual é a nossa posição nesse mundo tão maluco que está acontecendo. Então, olha só, quem é você? Quem é você quando você sai para esse mundão aí maluco, né? Quem é você quando você sai da sua zona de conforto? Porque aqui Deus está falando, Jesus está falando que vai nos enviar para o meio de lobo. Quem é você no meio dos lobos? Como é que você se comporta, né? Por isso a gente tem que ser servo maduro, ser mulheres maduras, e crescer, deixar essa criança crescer, você crescer, né? Aprender, porque crescer dói e exige esforço. É por isso que às vezes as pessoas se escondem, é por isso que as pessoas vão levando a vida, né? Empurrando com a barriga, porque tem que ter um esforço. E nós cristãos, muitas vezes, a gente vive só no nosso mundinho. A gente vive só no nosso. A gente não faz ideia. E, e nem queremos, né, irmã? A não ser que Deus nos mostre, mas a gente não faz ideia de como o mundo está. Então a gente vive fechado no mundinho religioso, a gente é sincero, a gente busca a Deus, mas quem é você quando é levado a lugares diferentes? Quando você está com pessoas diferentes, que ali tem uma vibe muito esquisita, irmãs. Sabe assim, quando você cai num ambiente, talvez de trabalho, ou um lugar que você precisou aí, ou pessoas que você precisa lidar, pessoas que você precisa aconselhar, e você fala, a coisa aqui tá pesada. Se é que tem discernimento para entender isso, né? Porque tem hora que, se você não estiver buscando, você não vai ter nem discernimento. Então, quem somos nós quando a gente está com essas pessoas nesses lugares? Será que se a gente deixa esses lugares nos influenciar a ponto de nos contaminar e a gente chegar até a questionar o nosso chamado e a gente não fazer o que Deus nos chamou para fazer? A nossa identidade tem que estar em Cristo. Nós temos que estar firmado e bem nutridos, forte. E às vezes, irmãs, às vezes, nem sempre nós vamos estar cercadas de irmãos e de pessoas para nos ajudar, para nos fortalecer. Às vezes nós vamos estar cercadas de lobos, de pessoas desconhecidas, perigosas, tentadoras. E essas energias, elas começam a influenciar a nossa mente, a nossa emoção, ativar a carne e atrai muito para o pecado. E ao invés da gente estar ali para fazer a obra, a gente está se contaminando. E vocês sabem que, principalmente crente que converteu aqui nos Estados Unidos, né? Lembra quando eu falei, eu não sei se eu falei outro dia que teve uma criança lá na minha igreja que ficou endemoniada, né? Hoje em dia, para você ver um endemoniado, é raro. Eu acho raro, irmãs.
né? Eu cresci vendo gente demoniada, mas hoje em dia tá raro. E tem crente que até fala, eu não quero nem ver. Crente que tá crente há 20 anos, eu não quero nem ver. Mas como assim que você não quer nem ver? Você foi chamado para isso. Você foi chamado para libertar os cativos. Como que você não quer nem ver? Porque a gente não tá entendendo o reino. Sabe? A gente está esquecendo das coisas do reino. A gente está só focado na nossa vidinha, a gente está egoísta, a gente está só focado na nossa vida. Então, como você se comporta, sabe? Você consegue entender o que que Deus está querendo quando Ele nos leva para algum lugar? Eu lembro de uma amiga que ela foi trabalhar num lugar meio estranho, sabe? Uma vibe meio esquisita, cheio de misticismo, cheio de coisa, mas era trabalho, né? Ela achou que tá tudo bem, né? E ela falou pra mim, ela sabia, no fundo ela sabia que aquilo ali não tava legal, né? Era um trabalho normal, irmão, um trabalho digno. Acho que era um spa, é um spa. E aí ela falou assim: "Não, mas Deus falou comigo que eu vou ser igual a Daniel. Vou fazer a diferença lá." Hum, irmãs, pensa se fez a diferença. Não fez. Desviou e aí foi por água abaixo. Então nós temos que ter discernimento. Tem hora que a gente vai pisar em lugares perigosos. Tem hora que nós vamos conhecer pessoas que a gente não faz ideia o que que aquelas pessoas, quais são as intenções daquela pessoa, né? O que que aquelas pessoas servem, enfim. Então, nós temos que meditar nisso que Deus está colocando no nosso coração hoje. Somos ovelhas enviadas no meio de lobos, mas guardada pelo leão de Judá, né? Então, não é só o lugar que pode nos desviar, é a falta de preparo, é a falta de discernimento, é a falta da gente não saber quem a gente realmente é. E Jesus nos advertiu que seríamos ovelhas no meio dos lobos. E a ovelha precisa, irmã, seguir o seu pastor, precisa ser alimentada por ele, precisa descansar nele, porque senão seremos presa fácil para os espertinhos da fé. Aí eu já estou entrando no outro caminho, né? Aqueles que querem comer a carne das ovelhas. Hoje em dia está tão fácil comer as carnes das ovelhas. Está tão fácil. Parece que está mais difícil, né? Pelo conhecimento. Não, mas hoje em dia as pessoas têm muito conhecimento. Mas está tão fácil, irmãs. Tanto engano. A gente tem visto tanta gente ruim dentro da igreja. Tantos pastores que fazem coisas tão ruins. Sabe? Quando você encontrar uma igreja que está trabalhando honestamente, encontrar o seu pastor que está fazendo honestamente, valorize. Porque a gente não está valorizando os vasos da casa e está valorizando os vasos de fora que você nem conhece. Você nem conhece. Talvez o seu pastor, sua pastora, te ajudou, te aconselhou, sabe? Aí vem uma pessoa lá dando um curso, você não sabe nem quem é, você vai lá e paga o preço que for por aquele curso. Nossa, mas aquela pessoa é uma bênção. E você nunca, às vezes, né? Talvez você nunca honrou aquela pessoa que te ajudou. Talvez você nunca foi e falou para o honrar, irmã. Não estou falando de oferta, de dinheiro, nada disso. Uma palavra, sabe? Uma palavra de agradecimento por aquela pessoa que te discipulou, por aquela pessoa que te convidou para ir na igreja. Hoje está tão fácil comer a carne das ovelhas, tão fácil. Mas ele está dizendo, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. E a serpente não é besta não, irmã. A serpente está alerta. Foi Jesus que disse isso. Então a ovelha, ela precisa tomar cuidado. Aí agora eu vou entrar noutra parte, que eu juntei dois negócios aqui importantes, irmã. Agora, presta atenção. A ovelha precisa tomar cuidado para não estar em um culto sem Deus. E aí nós vamos ler Amós capítulo 4. Antes de eu ler Amós capítulo 4, eu quero falar uma coisa aqui. A viúva do azeite, lembra lá a viúva que nós lemos outro dia? Eu até deixei um pedacinho do versículo e não terminei porque fazia parte disso aqui. A viúva que o azeite da botija não acabou, que ela fez o pão para o profeta, que ela teve aquela experiência ali sobrenatural, né, irmãs? De encontrar com o profeta, de obedecer, porque ela só tinha aquilo que ela ia fazer a comida para ela, para o filho dela.
Essa viúva, depois, ela passou por uma grande provação, mas ela venceu porque ela tinha elevado o nível de fé dela. Ela tinha visto o milagre. Então, se você continuar lendo o texto ali, fala que o filho dela morreu. O filho dela morreu. Ela coloca ele na cama e o profeta vem orar por ele, e o profeta ora e ele ressuscita. O que vai nos manter, mas na fé, na esperança, no amor. Como Jesus disse, quando o Filho do Homem vir, será que ele vai achar fé na terra? Porque está muito fácil perder a fé. Até parece que estamos aí, né? Cheio, mas e na hora do vamos ver? Então ela conseguiu ali, porque ela teve essa grande experiência anterior. Ela estava comendo do pão. Ela estava comendo do pão ali, do pão espiritual, do pão que o profeta ensinou ela a fazer. Ela viu a multiplicação. Ela estava sendo guiada pelo Senhor. Então, o que nos fortalece é o pão do céu. É a sua experiência pessoal com o Senhor. E nós precisamos guardar isso. Nós precisamos guardar, porque está tudo sutilmente, irmãs. Hoje em dia, as pessoas não falam mais. Como eu falei da questão de demônios, as pessoas não falam mais disso, sabe? Não é que tem que ficar falando disso também, nem quero. Já foi o tempo. Mas eu estou dizendo que você tem que entender o que é o reino. E aí, eu vou voltar aqui, como eu falei, eu estou falando de ovelha, para a gente entender um pouco. Deixa eu só contar um sonho que eu tive uma vez. Eu vi eu estava como se fosse numa cidade, tinha algo muito grande nessa cidade, uma estátua muito grande, mas muito grande, que se ela caísse, ela caía até quase fora da cidade, tão grande que a estátua era. E essa estátua ia cair, ia vir um juízo ali, ia cair. E eu saímos correndo, e aí entrei tipo num campo, assim, já saindo fora da cidade, né? Só aquele campo verde, e aí eu vi vindo um pastor com umas ovelhas. E eu ouvi uma voz audível que disse: segue o pastor. E aí eu fui com as ovelhas e ele entrou num cantinho. Nesse cantinho seguro, eu fiquei ali. Então foi essa palavra que me veio na época: segue o pastor. E aí eu me livrei dessa grande destruição que estava nessa cidade. E nesse sonho eu comecei a meditar nisso. A gente precisa seguir o pastor. A gente precisa saber o que ele está fazendo, o que ele quer que a gente faz, se é hora de fazer, se não é hora de fazer, se é hora de ir, se é hora de se retirar. Nós precisamos treinar isso, irmãs. E aí, voltando aqui para entrar na segunda parte, a ovelha precisa tomar cuidado para não estar em um culto sem Deus. Ou ela própria está fazendo um culto onde Deus não está. E aí nós vamos ler Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4, do versículo 1 ao 13. É bastante, mas é necessário, irmãs. Ouve esta palavra, vacas de Baza. Isso aqui o tema de cima está dizendo ameaça contra as mulheres de Samaria. Então está falando: ouve essa palavra, vaca de Baza, que está aí no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagai os necessitados, e dizei a vossos maridos: dá cá e bebamos. Deus está chamando a atenção das mulheres. Está chamando elas de vaca de Baza, que oprime os pobres, que esmaga o necessitado e que manda no marido. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançarei para Hermon, disse o Senhor. Deixa eu só parar nesses 3 versículos aqui. Olha isso, irmãs. Deus está chamando a atenção de umas mulheres que elas oprimem os pobres, elas esmagam os necessitados, elas mandam no marido, mas o Senhor está dizendo que vem dias que elas vão ser levadas cativas, presas com anzóis ou com fisga de pesca, e vai sair
cada uma na frente pelas brechas. Nós estamos aqui sendo mulheres firmadas, lavadas, redimidas, mas olha aqui, tem uma turma aqui que Deus está chamando atenção. E aí agora entra na palavra que está dizendo cegueira espiritual de Israel, que é o que eu quero entrar também. Então, Deus está dizendo, mas vai em dias, né, que pela sua santidade eu vou fazer isso. Deus está falando. E ele fala, vinde a Betel e transgredi. A Gilgal e multiplicai as transgressões. A cada manhã trazei os vossos sacrifícios. De 3 em 3 dias os vossos dízimos. E oferecereis sacrifícios de louvores do que é levedado. Apregoai oferta voluntária, publicai-as, porque disso gostai. Os filhos de Israel, disse o Senhor. Olha isso. Também vos deixei de dentes limpos em todas as cidades com falta de pão, em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, eu retive a chuva 3 meses, ainda antes da ceiva, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra. Não um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outras cidades para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converterdes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e da vossa figueira e da vossa oliveira, devorou o gafanhoto, contudo não se convertestes ao Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei-os levar preso. O mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir ao vossos nariz. Contudo, não vos converterdes a mim, diz o Senhor. Subverti algum dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vos foste como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos converterdes a mim. Portanto, assim te farei. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Porque é ele quem forma os montes, cria o vento e declara ao homem qual é o pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Olha que palavra dura. E como, antes de eu entrar aqui, e como eu sempre digo, que Deus confirma cada devocional por vocês próprias. Ontem eu já tinha esse devocional. Essa é a palavra que Deus está dizendo, que ele vai tirar o pão, vai deixar os nossos dentes limpos, porque não ia ter comida, né? Os nossos não, em nome de Jesus, né, irmãs? Da terra, né? Nós vamos estar, em nome de Jesus, guardada pelo Senhor dos Exércitos. Mas ontem eu recebi um versículo, que depois eu vou ler aqui, que é a mesma coisa, que já estava aqui, falando, olha o que está falando, né? Que Deus vai deixar a terra com fome. E é o que eu falei ontem, por isso nós precisamos preparar o nosso pão, nós precisamos aprender, nós precisamos estar com Ele, porque Ele vai nos guiar. Ele vai nos guiar. Olha esse sonho, irmãs. Esse sonho tem muitos anos, eu nem lembro quantos anos tem, mas uma destruição, um juízo, mas lá nas campinas o pastor está guiando as ovelhas e tem o esconderijo certinho para elas. E aqui eu quero falar de um culto sem Deus, porque as ovelhas estão sendo levadas para o matadouro e a gente não está nem percebendo. Então aqui está falando de um culto sem Deus. Vocês vêm a Betel. Betel é a casa de Deus. Betel significa casa de Deus. Está falando, vocês vêm a Betel e transgride. Vocês vão a Gilgal. Gilgal é lugar de sacrifício. Gilgal é lugar de aliança. Vocês vêm a Gilgal e multiplicam as transgressões. A cada manhã, estou no versículo 4, eu vou ler o 4 e o 5 de novo. A cada manhã, vocês trazem os vossos sacrifícios. De 3 em 3 dias, vocês dão um dízimo. Vocês oferecem sacrifício de louvor, mas é levedado. Vocês apregoam oferta voluntária, mas é para publicar.
Porque disso é que vocês gostam, disse o Senhor. Um culto sem Deus, irmãs. Deus não está nesse culto aqui, não. Ele não está num culto que a gente vai para a casa de Deus e transgride. Irmãs, as pessoas perderam o temor. Perderam o temor. Vai para a casa de Deus e transgride lá mesmo. Vai para Gilgal, que é um lugar de descanso, de sacrifício de aliança, e multiplica a transgressão. Nós precisamos nos santificar, irmãs, porque nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo. Deus está buscando pessoas, verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. E aí ele está falando, eu vou deixar vocês de dente limpo, vai ter falta de pão, vai ter falta de água. E tudo isso aqui, tanto no natural quanto no espiritual. Então, se nós passássemos como passamos na pandemia, irmã, como que nós ficamos? Como é que a gente vai ficar? Se acontecer alguma coisa na Terra, se você for para um lugar, como eu disse, que você não vai ter os irmãos para te ajudar em oração. Se você for enviado para um lugar que não tem sua família, não tem um irmão, como que a gente vai viver? Você precisa saber ter intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor não é ficar buscando Ele para problema só. É para receber vida, poder, autoridade, governo. E ele está dizendo várias coisas aqui que veio sobre a terra, mas aí ele repete não sei quantas vezes aqui. Mas vocês não se converteram a mim. Não se converteram. Irmãs, às vezes as pessoas estão passando dificuldade, estão passando problemas tão sérios. E Deus é tão gracioso porque Ele é misericordioso e Ele vem, traz socorro, traz alívio, traz sustento. Mas a pessoa não se prostra. A pessoa não se prostra. E o próprio Jesus diz, quando você chegar numa cidade, nós estamos aqui para pregar o evangelho, né, irmãs? Para todos. Mas ele que falou, se você chegar numa cidade, você perceber que as pessoas não querem, sai em paz, minha filha. Sai em paz. Fica tranquila que eu vou lidar com as pessoas. Então, no meio do que você está andando, queira você. Queira você. Você tem que continuar caminhando. Você tem que continuar se limpando. Ah, mas eu vou ser feita de boba. Parece que eu estou... Vou ser feita de boba? Parece que eu estou sendo boba. Porque eu não estou sendo como todo mundo. Valorize, irmãs, as pessoas sinceras que servem a Deus, porque elas estão ficando escassas, tá? A gente pode estar numa igreja lotada, mas se você for passar a peneira de verdade, você vai ver que os servos, como que eu vou dizer, os nazireus, né? Nazireus eram homens e mulheres consagrados ao Senhor, que viviam uma vida separada. Uma vida que amam o Senhor acima de todas as coisas. Isso está difícil de encontrar, irmãs. Está difícil de encontrar. As pessoas estão deixando o Senhor por muito pouco. E eu quero ler mais um versículo aqui, que foi o versículo que a irmã me passou, que tem tudo a ver com o devocional, né? Que também já falei lá no outro, no quarto, que eu já estava. Amós 8, vamos ler o Amós 8, 3. Amós 8, olha isso, o Amós 8, 3 fala assim, mas o cântico do templo naqueles dias serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. Silêncio. Silêncio. Olha isso, irmãs. As canções dos templos. Os louvores, irmãs. Não vai ter louvor, que está dizendo que não vai ter louvor, vai ter gritos. Misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Agora, isso aqui eu estou falando não é para apavorar ninguém, não. E também não é para você entender literalmente, nossa, mas vai acontecer isso. Eu não sei. Às vezes na nossa própria vida. Às vezes na nossa própria vida, infelizmente, né? Pode ter uma situação, está amarrado em nome de Jesus, que não aconteça nada com nenhuma de nós, mas a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente vai ver nessa terra. A gente tem visto tanta coisa terrível, irmã. A gente está vendo aí a guerra. A gente viu na pandemia quantas pessoas se foram. A gente viu aquela tragédia lá em Mariana, aquela barragem que rompeu e a lama levou quantas vidas, centenas de vidas. A gente tem visto coisa terrível. Mas se a gente não se posicionar, sabe, de saber quem nós somos e caminhar
conforme Deus quer, não é isso que Deus quer sobre nós, irmãs. Deus tem um caminho de paz. Ele tem um caminho de paz. O caminho dele é de paz, de justiça, de amor, de equidade. Só que a terra está elevando tanto a sua transgressão que está chegando às narinas do Senhor. E a gente colhe o que a gente planta. Então não é nem Deus está fazendo de maldade, a terra está recebendo o que ela está plantando. Eu li um livro esses dias, não deu para falar muito dele aqui na caminhada de oração, mas ele me deixou uma pergunta e eu quero entrar nisso aqui agora. O que que você tem devolvido para a terra? Você mora na terra, você nasceu aqui, você come aqui, você bebe daqui, você respira o ar que a natureza produz, o oxigênio. O que que você tem devolvido para a terra? Você levanta, vai trabalhar, o que que você dá para a terra? Você tem devolvido, a terra tem de você oração, palavra profética, bênção, louvores. Você derrama sobre a terra? Porque a nossa voz, irmã, ela ecoa em toda a terra. O que que a gente faz pela terra? O que que a gente faz pelo reino? Porque nós temos o poder de profetizar, estou aqui, e profetizar lá na África, com a palavra de Deus, né? A gente tem o poder de nos conectar com Deus e falar, pai, eu quero ser parte do que o Senhor está fazendo. Eu não quero ser parte do que esse mundo está fazendo, dessa iniquidade, dessas transgressões. Então, esse versículo 3 está falando isso, que o louvor vai virar uivos. Olha que é muito temeroso. Eu não sei se vocês já leram, mas lê os profetas menores, Amós, Joel, Abacuque, Zacarias, são palavras, Deus, são as últimas palavras do Antigo Testamento ali, que vai mostrando o juízo. E o juízo já está acontecendo. O juízo é a terra devolvendo o que o homem está entregando para ela. O homem está entregando inveja, assassinato, adultério. O que a terra vai nos devolver, irmã? O que a terra vai nos devolver? Né? Você viu lá essa barragem quando rompeu? A terra está devolvendo ali o que os homens estavam tirando dela e não estavam fazendo com estrutura. Tá entendendo, irmãs? Como é sério? Como que a gente precisa se posicionar? E como é que uma criança, uma mulher que está aí no auge dos seus 60 anos, que ainda não se curou, que ainda não se firmou, 60, 70, a gente vai conseguir ser uma ovelha que tem discernimento, que tem prudência, se a gente ainda está lidando com tanta coisinha, a criança está lá pirracenta dentro dela, a gente ainda está ainda com a cara fechada, não vou nem cumprimentar aquela amiga de trabalho, porque eu não vou nem com a cara dela. Sabe essas picuinhas, irmãs? E o reino se movendo, o mundo sendo julgado, nós precisamos nos posicionar, a gente precisando ser luz, e a gente envolvido com tanta picuinha, a gente precisa romper, né? Então vamos lá. Amós 8, versículo 11 ao 13 para terminar. 11 ao 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar em mar no norte até o oriente, correrão por toda parte, procurarão a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Olha isso, irmãs. Então eu falo isso com muito temor. Deus está falando, eu vou enviar fome na terra, tanto fome física como fome da palavra de Deus. É um tempo que vamos viver, irmã, já estamos vivendo, né? E vamos observar o nosso culto, como eu falei. Como é que é o culto que nós estamos dando para Deus? Deus conhece o profundo do nosso coração. Você pode estar cantando com seus lábios e no seu interior você não está adorando ao Senhor. Ontem eu ouvi uma frase que eu não ouvia. Eu ouvi esse aprendizado há 30 anos atrás, mas eu não ouvi mais. E aí eu ouvi da mesma pessoa, né? Que eu fui ouvir uma coisa e ouvi da mesma pessoa essa mesma frase. Deus não se move pela necessidade do homem. Porque se ele movesse pela necessidade do homem, o mundo todo estaria resolvido, né?
Olha o tanto de necessidade que nós temos. Ele se move pela nossa adoração. Ele se move pelo nosso derramar. Sabe? Ele se move na sua conexão com Deus. É a sua conexão íntima com o Pai é que faz Deus mover. É isso que move o coração dele. Eu aprendi isso há 30 anos atrás, mas eu não me lembrava mais dessa frase dessa maneira. Eu aprendi dessa pessoa, dessa missionária maravilhosa que eu amo. E ontem eu ouvi ela falando isso de novo. Então, você quer mover Deus? Se entrega. Se entrega, se renda. Fala, eu quero ser uma serva. Eu quero ser uma filha. Eu vou tirar os olhos de mim mesma, Pai. Eu vou começar a olhar para o Senhor. Eu vou tirar os olhos de idolatrar os meus problemas, a minha vida, as minhas dores, o meu marido, os meus inimigos, que a gente fica idolatrando até os inimigos, porque fala tanto deles, pensa tanto neles, deseja tanta coisa para eles, que a gente está tirando os olhos do Criador. Então, Amós fala desse tempo sem pão, a terra passando por provação. E quem seremos? Quem seremos nesse tempo? Nós vamos conseguir sobreviver a tudo isso? Conseguiremos e saberemos prestar um culto ao Senhor na nossa vida? Ou vai cessar o fogo do altar quando vier as tribulações que já estão aí, né, irmãs? Olha aqui nos Estados Unidos, essa ameaça, né, contra as pessoas que são imigrantes. Quantos imigrantes, principalmente da linhagem hispana, né, os que falam espanhol, foram retirados? São muitas perseguições, irmãs. A gente não sabe o que vem. Então, no meio da perseguição, das lutas, o fogo da nossa adoração vai cessar? Então, compreendam a importância de se alimentar espiritualmente, de criar, de fazer o seu próprio pão, de ter estrutura, de ter quietude e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Que Deus fale ao coração de cada uma, nos reposiciona, porque Deus quer falar conosco, tá? A caminhada de oração, ela não tem o alvo só de resolver problemas. Ela tem o alvo de acender um fogo dentro de você para que você entenda que você é muito mais do que você acha que você é filha e que Deus tem grandes coisas para você, mas que você precisa se posicionar. Principalmente se você sabe que você tem um chamado. E aí, o se posicionar que eu falo não é sair correndo para fazer as coisas. Ontem também eu vi uma frase dessa mesma missionária que ela disse: você tem que viver uma vida, o alvo da sua vida tem que ser a adoração. E eu falo muito isso aqui, né, mas por isso que eu deixo tanto louvor, para ver se incentiva, para ver se desperta. Olha, adora, adora, adora. E depois que você está adorando, ele vem, aí ele faz em você, e aí ele faz através de você. Entendeu? Então, fazer a obra, ir lá fazer o que Jesus falou, vai pregar o evangelho, vai curar os enfermos, vai expulsar os demônios, depois do que eu já fiz em vocês. Mas tem muita gente querendo fazer isso sem antes olhar nem o que Deus está fazendo neles. Porque às vezes Deus até começou uma obra, mas aí você já sai achando que você está equipada. E às vezes a gente não está, irmãs. E aí a gente vai sem preparo. Então essa é a palavra de hoje. Tenham um bom dia, com a graça de Deus, e vamos recebendo aí o que Deus tem, tá? Vou deixar uma canção aqui para a gente voltar à essência da adoração. É isso que nós precisamos. Se vocês entenderem como que é tão maravilhosa a essência da adoração, como que ela nos transforma, porque ali é você e Deus, e quanto a você e Deus, irmãos, a gente não tem como esconder nada. E aí ele tem liberdade para nos curar de tudo que a gente precisa e nos reposicionar sempre, porque isso é um caminhar constante. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.